Como fazer a importação simples e fácil para o seu banco de dados utilizando o DBeaver? Importação de dados com o MySQL. Muito bem, pessoal. O intuito desse vídeo é ser simples e rápido para mostrar para vocês como importar dados para um banco de dados com o MySQL de uma maneira bem simplista, bem fácil, para que você possa estar otimizando aí seu trabalho no cotidiano, tá certo? Então, a gente vai estar utilizando o DBeaver para fazer isso. E aqui o intuito é, eu vou estar utilizando uma sample específica do MySQL, eu tenho algumas aqui no meu localhost, tá? E o database, o esquema que eu vou estar utilizando é o employee, tá? O esquema não é propriamente o banco de dados, mas vocês entenderam ali que é a estrutura que a gente vai lidar. As tabelas aqui associadas são estas, tá? Todas essas aqui. E eu vou estar olhando especificamente para employees. E aí, com esse carinha, eu vou até abrir aqui para mostrar, a gente tem a aba geralmente abre em propriedades e a gente tem uma série de informações relacionadas a este banco de dados. Se você olhar, a gente tem um caminho aqui que a gente percorreu dentro do Beaver. E nós temos mais duas abas. A outra é a aba de dados e a outra é a aba do modelo que nós temos aqui, ou seja, o diagrama de entidade de relacionamento que mostra qual é o papel especificamente dessa tabela com as que ela possui relacionamento, tá? Não do modelo inteiro. Se você quiser o modelo inteiro, aí você tem que vir no banco de dados aqui, Employees, e dar um duplo clique. Aí sim, a gente vê o modelo todo, tá? Então, vou fechar aqui. E o que a gente tem, que a gente precisa, são as informações das colunas que nós temos, os atributos, os tipos de dados. Obviamente, o seu conteúdo tem que estar condizente com as constraints ali definidas, tá? Então, todas essas questões eu vou deixar de lado, porque estou assumindo que vocês já entendem essa parte. Então, se vocês quiserem ver algumas questões relacionadas a conceitos, outros tratando do banco de dados, tem playlist no canal. Vai estar um card aqui em cima. E aí, o que eu fiz foi, eu peguei umas duas instâncias aqui, modifiquei e criei este arquivo, tá? Salvei em formato .csv, é essa extensão que eu vou estar utilizando. No topo, a gente vai ter aqui, então, as colunas, ou seja, os atributos, sempre no birth date, first name, last name, gender, hire date. E é importante você definir um separador, tá? Não importa qual separador você está utilizando, eu utilizo ponto e vírgula porque eu mexo muito com Excel devido ao trabalho, geralmente clientes de freelancer, e geralmente os arquivos estão expostos em Excel, em planilhas Excel, então eu acabo utilizando esse carinha para não conflitar ali com questões relacionadas. E aí, o que eu preciso fazer? Bom, Juliana, então eu tenho duas instâncias aqui e eu já usei, gente, arquivo com milhares de instâncias que não tem problema, que o DB vai dar conta, tá? Então, o que eu preciso é estar importando aquelas duas instâncias para este carinha aqui, tá? Então, eu já defini um ID ok para ele, para que não vai conflitar com problema algum, tá? E as informações. E aí, o que eu faço? Eu venho em Employees, botão direito, Import Data. Você viu que tem um monte de opções ali, né? Sim, vai ter um vídeo sobre features do Beaver. Então, a gente tem aqui CSV e Table. Então, a gente vai importar por um arquivo ou de uma tabela do banco de dados, tá? Eu vou em CSV, vou continuar, e aí eu preciso selecionar o que eu quero, tá? O meu estava lá em recente, porque eu abri tem pouco tempo, senão você escolhe lá o caminho. E aí, gente, vocês percebam que a gente tem algumas informações. Aqui o input, então vai ser esse arquivo. Aqui estão as propriedades, as configurações, propriedades de configurações do nosso arquivo. Então, ele é um CSV com o encoding UTF-8, que é o tradicional, mas o meu delimiter não é vírgula, é ponto e vírgula, então eu preciso modificar, senão ele não vai conseguir encontrar as colunas corretas. Então, na hora que você importa e visualiza, vou mostrar isso, e estiver dando problema ali na separação, volta nessa parte, porque provavelmente você esqueceu de verificar isso. A header position, que é o que a gente definiu aqui, ó, esse cara, com as colunas, vão estar on top, geralmente é isso, senão você modifica. Quote char é, se existir, para string e tal, vai estar com duplas aspas ou outros. E aqui tem outros caracteres que você pode estar definindo ainda, tá bom? Set empty strings, qual é o formato da data, olha só. E é exatamente esse o que a gente tem aqui. Opa, ó. Ali estava errado, ainda bem que eu vi. Então, ano, mês e dia. Exatamente dessa forma. Trim space, por aí vai. E esses aqui, sample rows counting, minimum comment lengths, deixa padrão, porque geralmente é assim mesmo. E a gente passa pro next aqui embaixo, chega nessa
querida janelinha. Às vezes acontece dele não identificar qual que é o target, tá? Aí você vem aqui e define qual é. Perceba que eu posso escolher. Eu selecionei Employees, mas imagine, poxa, eu selecionei errado, vou ter que fechar? Não. Você vem e modifica qual que é a tabela que você precisa. É Departments, coloca lá. É Employees, então você coloca. E ainda tem a opção de pular, se for o caso. Quando eu venho nesse Source, eu consigo verificar quais são os nomes das minhas colunas e quais são os atributos no target, que no caso é o employee, né? É a tabela do banco de dados. Pode acontecer sim de você ter outros nomes aqui, com, opa, peraí, como por exemplo ID. O que você vai fazer é vir aqui e modificar para um nome que existe dentro do seu banco de dados. E aí ele vai reconhecer sem problemas e não vai dar um create. Imagine que eu coloque isso aqui, ó. Por algum motivo, ele encarou como uma coluna nova, um atributo novo. Ele vai dar create. Então, fiquem atentos a isso aqui, porque senão você vai acabar criando um novo atributo dentro da sua tabela. Aí você vai e modifica para o existente, perfeito? Aí você imagine, Juliana, tem um outro atributo aqui, um campo que eu não quero que vá, tá? Porque ele vai acabar criando, mas aquele campo ele também não é nem para estar ali. A gente consegue vir aqui e dar um skip. Quando você coloca o skip, ele vai pular o que você iria colocar. Então, vou botar o Harry Date de volta. E na hora que eu defino corretamente o nome do atributo, ele vai dar existing. E a gente ainda pode dar um preview da data. Então, olha só, o que eu vou estar importando aqui para a banca de dados? É esse carinha, então você consegue ver como que vai ficar os seus dados depois que eles forem persistidos. Então, hoje nós temos um preview. E acaba que no caso do que a gente tem aqui, o preview data e essas modificações aqui são os principais, tá? A gente vai dar um next, então. E aqui tem informações de data load e de performance. Então, ele vai falar, olha, eu vou transferir como auto-generated columns, então vou transferir autogerando as colunas, caso elas não existam. Aqui tem outras opções de truncar a tabela target antes do carregamento. Eu estou com uma instância local, então não preciso truncar ela. Disable Reference Integrity Checks during the transfer. Então, eu posso desabilitar a integridade referencial antes de eu fazer a transferência. Mas não quero isso, eu quero que ele realmente verifique. E ainda tem o Replace Method, se ele quer que eu faça algum tipo de substituição nos meus dados. Vou deixar como None e ok. E a gente tem Performance, ele vai fazer o seguinte, aí tem outras coisas aqui relacionadas ao commit, né? Depois de, sei lá, 10 mil linhas. Então, vamos supor que depois de 10 mil linhas bem-sucedidas, ele dá um auto-commit e continua. Tá certo? Então, aqui a gente tem outras informações também relacionadas às transações, porque ele vai fazer isso através de uma transação. Então, eu vou dar um Next. Aqui está o resumo do que a gente conseguiu fazer até agora, tá bom? O documento que vai ser Source and Settings, ou seja, configurações aqui definidas, e quais são as configurações do nosso target lá na tabela Employees. Proceed. Eu vou dar um Proceed. Ele botou no meu cantinho aqui, só que eu não consigo puxar para vocês, porque minhas são duas telas. No cantinho, um DBV Transfer. Bem, successfully. E caso ele não consiga, eu vou fazer dessa forma. Ele vai reclamar porque a gente já tem esses dois carinhas lá. Vamos primeiro checar, ver se eles estão ali, né? Se eu vier aqui e em Desk, ó, eles foram adicionados, tá certo? Eu tenho uma restrição de integridade com relação à Primary Key, que é esse cara. Se a gente vier em Propriedades, eu estou vendo aqui, ó, Empo número como Primary Key. Se eu tentar importar esse arquivo novamente, ele vai reclamar. Eu quero mostrar para vocês como que é ele reclamando justamente dessa questão da primary key. Vou dar um next, proceed. Ah lá. É isso que eu queria mostrar. Ele vai dar um execution error. Tá? Então, o que ele vai falar? Aconteceu um erro durante o batch insert. Então, ele está fazendo uma inserção via batch. Eu posso desabilitar isso daqui antes de fazer isso, tá? Mas o que ele está mostrando, olha, eu tenho aqui duas duplicadas, tá? Então, eu tenho, a verdade, ele checou a primeira. Ele não continuou. Ele verificou que a primeira é uma duplicata, ou seja, duplicada. É uma redundância, né? Eu estou com um ID repetido para a chave employees primary. Então, para minha primary key em employees, eu tenho uma entrada repetida e isso não é aceitável. E está aqui o erro que aconteceu. Eu posso dar um skip e ele vai parar.
tá? Ele não vai continuar. Eu dou um abort, ou paro simplesmente. Então, quando acontecer um erro na hora da importação, ele vai te mostrar o porquê daquele erro. Tá certo? Ele vai te mostrar ali qual é o problema. É isso, pessoal. Eu acho que dá pra ver que foi bem tranquilo, bem fácil. Pessoal, é isso. E até a próxima.